Oi, gente, vamos concluir o capítulo 3, cujo título é Por que Jó não está na galeria da fé? O subtítulo é Foi a mão de Deus ou a mão de Satanás? Vamos ler Jó, capítulo 1, do verso 10 ao verso 12. Disse Satanás a Deus: Acaso não o cercaste e concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face, disse o Senhor a Satanás. Eis que tudo quanto ele, Jó, tem, está em teu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Veja que até Satanás reconheceu que Deus protege e abençoa. Vamos ler novamente o verso 10 de Jó, capítulo 1, na linguagem de hoje. Satanás disse a Deus: Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo que ele tem. Abençoas tudo que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeça de gado. Quantas vezes eu ouvi cristãos dizerem: Cuidado, irmão, pois a mão de Jeová vai descer sobre ti. Ou, cuidado, irmão, senão a mão de Deus te colocará num leito de morte para que tu saibas que Ele é Deus. Meu Deus, quanta ignorância, quanta falta de conhecimento. Deus não é aquele que mata, Ele não é assassino. Deus é vida e vida em abundância. A mão do Senhor é boa, santa e cheia de luz. Nela não há mal nenhum. A palavra mão no grego é iadã, que traduzido como poder, domínio. No capítulo 1, verso 11, Satanás tenta a Deus para Deus destruir Jó com suas próprias mãos santas. O Senhor responde a Satanás dizendo: Eis que tudo quanto ele, entre parênteses, Jó, tem, está em teu poder, nas mãos de Satanás. Veja, Deus disse está e não estará em teu poder. Certa pessoa veio até mim depois que ministrei sobre este estudo de Jó e me disse: Irmão Eliezer, se Deus permitiu, então é como se ele mesmo tivesse executado. Então eu respondi àquele rapaz: Deus é tão justo que é justo até com o diabo. Deus só permitiu porque Jó permitiu primeiro. Jó deu lugar ao diabo. E Deus não podia mentir para Satanás dizendo: Ah, Satanás, eu acho que você está enganado. Não há nenhum problema com Jó. Ele está com sua vida em dia. Não. Deus sabia que Satanás havia encontrado um lugar, uma falha na vida de Jó, que se devia à falta de conhecimento que ele possuía a respeito do Criador. Foi por isso que Deus permitiu, porque Jó o fez primeiro. Jó deu direito legal ao diabo. Alguns mestres e pregadores tradicionais dizem erroneamente que Jó foi colocado à prova para que Deus pudesse mostrar a Satanás o quanto Jó era fiel. Mas eu pergunto, se Jó realmente era um homem que estava limpo diante de Deus, honestamente, você acredita que Deus perderia tempo entregando a vida e a família de um homem íntegro para serem destruídas por Satanás, só para que no final de tudo pudesse dizer: Tá vendo aí, Satanás? Eu estava com a razão. Eu venci a aposta. É assim, irmão, que você crê? Eu não creio nisso. Deus não tem negócio com o diabo. O meu Deus é amoroso, bondoso e misericordioso. Ele é meu refúgio e minha fortaleza. Deus não vive me enganando. Eu sei que a vida de fé não é um mar de rosa, como já falei antes. Entretanto, se você estiver firme na palavra, resistindo ao diabo, sempre andará na vitória que Jesus já conquistou para você. Uma caminhada em justiça sempre nos levará ao banquete do triunfo de Cristo. Permaneça firme na palavra e tenha uma fé aprovada. Vamos continuar a abordar esse assunto. Observe o que diz o versículo 12. Jó 1, verso 12. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Se você tiver observado bem, perceberá que até esse momento Deus não falou com Jó,
O diálogo começou com uma pergunta que Deus fez a Satanás. Jó 1, verso 7. Não é incrível que Deus não tenha compartilhado nada com Jó? Pelo menos prevenindo do que iria acontecer com ele e com sua família. Mas é assim mesmo que Deus é? Não. Veremos um pouco mais na frente que Deus tentou de várias formas avisá-lo, mas de acordo com o versículo acima, para onde Satanás saiu? A Bíblia diz que ele saiu para destruir Jó, a sua família e os seus bens. Atualmente, a história se repete na vida de muitos cristãos, homens e mulheres, crentes por todo o Brasil e pelo mundo, vivem uma vida cheia de dúvida, ansiedade, medo, mentira, prostituição, adultério e tantas outras coisas que agridem e ferem a santidade de Deus, bem como entristecem o Espírito Santo. São pessoas que dizem, eu amo Jesus, mas não amam a palavra com atitudes. Amar é obedecer. São pessoas que brincam de ser crente. Elas se movem na unção, operando nos dons do Espírito Santo, porém sem caráter. E por isso os longos dias de vida que Deus havia planejado para elas são interrompidos por Satanás através das doenças, das enfermidades e da morte prematura. São famílias inteiras destruídas por Satanás, simplesmente pelo fato de não considerarem a palavra de Deus e, consequentemente, de não praticá-las. O mais triste é o fato de que, depois de passarem por todos os tormentos consequentes dos seus próprios erros, ela ainda culpam a Deus dizendo, foi Deus quem quis assim, foi da vontade dele. Não. Não é a vontade de Deus que as pessoas morram prematuramente. Não é a vontade de Deus que famílias sejam destruídas. Deus não se alegra em ver seus filhos padecendo com câncer, só esperando o dia da morte. Definitivamente não. A vontade do Pai é ver seus filhos cheios de vida, de alegria e curar a todos. Ele sempre estará com suas mãos estendidas para levantar o doente da cama, da cadeira de rodas e até mesmo para ressuscitar pessoas dentre os mortos através das mãos da igreja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Uma das frases incrédulas que Jó usou e que muitos repetem, o que também comprova a falta de conhecimento do caráter de Deus, é a seguinte. Jó 1:21. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem foi que matou ou tomou os filhos de Jó? Quem destruiu ou tomou os seus bens? Quem o enfermou? Foi Deus? Claro que não. O Senhor é galardoador, presenteador. Ele é o Deus que acrescenta e não o que subtrai. Foi Ele quem nos deu tudo de bom em Cristo Jesus. Deus não é o ladrão. Deus não é o destruidor. Já sabemos que o diabo é quem o é. Você não tem que louvar a Deus pela desgraça, pela doença ou pela morte. Isso é antibíblico. Você pode estar se perguntando, mas a Bíblia não diz em tudo dai graças? Exatamente. Em tudo, não por tudo. Não devemos louvar a Deus dizendo, obrigado, Senhor, pelo câncer, ou obrigado, Pai, pela fome, ou até mesmo, obrigado, Deus, pelo acidente. Pois não é assim que a Bíblia ensina. Temos que dar graças a Deus em todos os momentos pela sua palavra, pela cura disponível, pela provisão e pela prosperidade concedida. A Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em Cristo não existe desgraça, doença, escassez ou falta. A vontade de Deus é de acordo com a palavra. Subtítulo: Murmuração, o sinal da incredulidade. Disse Jó, maldito o dia em que nasci. Maldita a noite em que disseram, já nasceu, é homem, que aquele dia vire escuridão. Que Deus lá do alto não se importe com ele e que nunca mais a luz ilumine.
que a escuridão e as trevas o dominem, que as nuvens o cubram e apaguem a luz do sol, que aquela noite fique sempre escura e que desapareça do calendário, que seja solitária e triste aquela noite e que nela não se escutem gritos de alegria, que seja amaldiçoada pelos feiticeiros, aqueles que têm poder sobre o monstro Leviatã, que escureçam as estrelas da sua manhã, que ele espere a luz e a luz não venha, e que a sua madrugada não chegue, pois ela deixou que minha mãe me desse a luz e não me poupou de todo esse sofrimento, porque não nasci morto, porque não morri ao nascer. Jó, capítulo 3, do verso 3 ao 11. A falta de conhecimento produz incredulidade, e a incredulidade produz murmuração. Do capítulo 3 até o 37 do livro de Jó, Deus se cala diante daquelas murmurações. Há um silêncio. Jó apenas reclama, murmura, amaldiçoa o dia em que nasceu e culpa a Deus. Jó 3, verso 11. Maldito o dia que nasci. Maldita a noite em que disseram, já nasceu. É homem. Por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Vimos, a partir do 3º capítulo, um show de lamúrias. Entendemos, então, o motivo pelo qual Deus não se manifestou a Jó, dos capítulos 3 ao 37. Deus não se manifesta na incredulidade, na murmuração e na falsa piedade. Ele se manifesta onde é desejado, onde há uma atmosfera de fé. O Pai Celestial se manifesta quando seus filhos louvam o seu santo nome. A murmuração é um grande sinal de que a pessoa não conhece a Deus. Nessa história, além de Jó, havia 3 amigos também sem nenhum conhecimento de Deus. Eles tentavam achar as respostas do porquê de Jó ter passado por todos aqueles desastres. Acusar um débil na fé não é solução para tirá-lo do fundo do poço. A solução é ensinar a palavra de Deus para que o conhecimento o liberte. Então, depois de tantas discussões e julgamentos humanos, sem conhecimento e sem obtenção de respostas, Deus levanta um jovem chamado Eliú, que no hebraico quer dizer ele é Deus, para falar debaixo de uma inspiração divina e abrir os olhos de Jó e de seus 3 amigos. Eliú, filho de Baraquel, é descendente de Bus, do grupo de famílias de Rão, era o mais jovem de todos e falou: eu prestava toda a atenção, mas nenhum de vocês convenceu Jó, nem deu resposta às suas palavras. Como é que vocês podem dizer que descobriram a sabedoria? É Deus e não o ser humano quem terá de dar a resposta a Jó. Eu nunca teria respondido como vocês, mas Jó estava falando com vocês e não comigo. Jó, estes 3, Eliú era o 4º, estão derrotados e não têm mais palavras para continuar a discutir. Eles já pararam, não falam mais. Será que devo continuar esperando enquanto estão calados? Não. Eu darei a minha resposta agora e direi o que penso sobre o assunto. Tenho muito o que falar e já não consigo mais ficar calado. Se eu não falar, sou capaz de estourar como um odre cheio de vinho novo. Não aguento mais. Preciso desabafar. Quero dar a minha opinião. Não vou tomar partido nessa discussão e não vou adular ninguém. Eu não costumo bajular e se bajulasse, o Criador logo me disciplinaria. Por isso, Jó, escute as minhas palavras e preste atenção em tudo que eu vou dizer. Estou pronto para começar e vou falar o que penso. Darei a minha opinião com franqueza. As minhas palavras serão sinceras, vindas do coração, pois foi o Espírito de Deus que me fez e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá vida. Responda-me se for capaz. Prepare-se para discutir comigo. Para Deus, você e eu somos iguais. Eu também fui formado do barro, por isso não tenho medo de mim. A minha intenção não é esmagar você.
Creio que ouvi você dizer o seguinte: não sou culpado, não fiz nada de errado, estou inocente, não cometi nenhum pecado. É Deus que inventa motivos para me atacar? Ele me trata como se eu fosse um inimigo? Ele amarrou os meus pés com correntes e fica vigiando tudo que eu faço. Mas eu lhe digo que você não tem razão, pois Deus é maior do que as criaturas humanas, porque você acusa Deus afirmando que ele não dá atenção às nossas queixas. Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. De noite na cama, quando dormimos, um sono profundo, ele fala por meio de sonhos ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de temor. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Assim, ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. Jó, capítulo 32, verso 12 ao 22. Jó, capítulo 33, do verso 1 ao 22, na versão NTLH. Observe que Eliú é o único que fala em relação a Jó e a seus 3 amigos exatamente o que estamos aprendendo neste livro. Jó dizia que estava certo, que não havia cometido nenhum erro, que era inocente. E foi nesse momento que Eliú se levantou para falar. Jó, Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Eliú continua. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar. De uma coisa tenho certeza: Deus está sempre falando para não errarmos. Ele sempre está nos orientando para não cairmos e faz isso primeiramente através da sua palavra, que está disponível para nós 24 horas por dia. Atente para a palavra de Deus, pois ela é remédio para a sua vida. Deus está sempre falando conosco, nós é que nem sempre o ouvimos. Subtítulo: Jó, um homem que não conhecia a Deus. Jó 38, verso 1 ao 2, na versão NTLH. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó as seguintes respostas. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Sabedoria divina é a habilidade de executar o conhecimento de forma justa e de acordo com a palavra. Jó estava questionando a sabedoria de Deus nesta passagem, acusando-o de tê-lo colocado naquelas circunstâncias. Observe como a falta de conhecimento faz com que o homem sempre culpe a Deus pelos danos sofridos como consequência dos seus próprios erros. O mesmo Deus que falou que Jó era um homem íntegro, reto e que procurava se desviar do mal, foi o mesmo que disse: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Já percebemos que Jó não tinha conhecimento de Deus. Quando digo falta de conhecimento de Deus, quero que você entenda que a respeito da falta de conhecimento do seu caráter, isto é, de quem realmente ele é. Mesmo sendo um homem piedoso, Jó foi levado pela sua ignorância à beira do abismo. Então, vemos Deus se manifestar no capítulo 38 para repreender a Jó acerca da sua ignorância. Vejamos, subtítulo: A confissão de Jó. 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Provérbios 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas as que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se Jó não tivesse errado, não haveria necessidade de arrependimento ou da confissão de pecados. No entanto, de acordo com o capítulo 42, a confissão trouxe a manifestação da misericórdia de Deus para a vida de Jó. Vejamos. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás.
Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, verso 1 ao 6. O próprio Jó declarou com a sua própria boca que falava do que não entendia. Uma pessoa que fala a respeito do que não entende revela-se ignorante. O religioso é alguém que faz as coisas para Deus sem saber por que está fazendo. Jó falei do que não entendia, coisas que eu não conhecia. Por que Jó não entendia e nem conhecia? Porque ele nunca pediu orientação a Deus, dizendo: Deus, ensina-me o que devo fazer em relação aos meus filhos, dá-me sabedoria. Na verdade, está registrado no capítulo 33 do livro de Jó, que Eliú disse: Deus fala de várias maneiras. Esta é uma verdade eterna. Deus está falando ainda hoje aos seus filhos de várias maneiras, pela sua palavra, pelos profetas, por sonhos ou visões. Nós é que não paramos para atentar para aquilo que ele está falando. Depois de passar por todos os sofrimentos causados pelo diabo, Jó disse a Deus: Te perguntarei e tu me ensinarás. Jó 42, 4, parte B. Tem uma frase popular que diz que brasileiro só tranca a porta quando é roubado. Amado irmão, feche a porta na cara do diabo. Você não precisa passar por nenhum desastre na vida para então perguntar a Deus: Pai, por que passei por isso? Simplesmente tenha uma vida de comunhão com Deus através da oração e do estudo da palavra, e Ele sempre te guiará através do Espírito. Mantenha-se firme na palavra e debaixo das asas do Pai estarás seguro. Glória a Deus. Vamos continuar, disse ainda Jó. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, verso 5. Eu já fui um cristão como Jó. Ouvia falar muito de Deus, mas não amava sua palavra. Como pode uma pessoa dizer que ama o Senhor se não ama sua palavra? O que a Bíblia diz a respeito disso? Provérbios 4, verso 20 e 21. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração. Jó falou: agora os meus olhos te veem. O conhecimento de Deus chegou até Jó. Quando você coloca os seus olhos na palavra, você coloca os seus olhos em Deus. A palavra é a verdade. Ela é o próprio Deus. Jó começou a ver o verdadeiro caráter de Deus. O Deus que é bom em todo o tempo, que não mata, não coloca doenças, não rouba e que nunca mudará. Ele reconheceu o seu erro em julgar a Deus como o autor das coisas ruins que lhes aconteceram e disse: Por isso me abomino e me arrependo. Jó 42, verso 6. O que aconteceu depois que Jó confessou o seu erro e se arrependeu? Veja. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos Dante o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e se consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemina, o da outra Késia e o da terceira Querem-Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Jó 42, do verso 10 ao 17. Deus mudou a sorte de Jó. Ele deu-lhe o dobro de tudo que este possuía antes. A Bíblia diz que abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro.
Entretanto, o que chamou mais a minha atenção no final do livro de Jó foi a fidelidade do Senhor em relação à sua palavra. Deus falou ao salmista Davi dizendo: porque a mim se apegou com amor, saciá-lo-ei com longevidade, entre parentes, longos dias de vida, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91, verso 14 ao 16. Foi exatamente isso que aconteceu com Jó, quando ele confessou sua falta sua falta de conhecimento e se arrependeu, apegou-se a Deus e ele o livrou das garras de Satanás. Fez-lo prosperar mais do que antes e deu-lhe longos dias de vida na terra. Então morreu Jó, velho e farto de dias. E é assim que Deus quer ver o fim dos seus filhos, cheios de saúde, supridos e tudo, e fartos de dias. Concluímos o capítulo 3. Até o próximo, no nome de Jesus.